E olha só, como nós acabamos de mostrar agora há pouco, um dos principais desafios do setor agropecuário na atualidade é a questão da armazenagem. O Brasil é um recordista na produção de grãos, contudo, não tem espaço para guardá-los. Nós vamos conversar agora com o ex-ministro da Agricultura e professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues, sobre essa situação. Professor, seja bem-vindo, boa noite, sempre muito bom recebê-lo aqui no Agronoite. Bom, esse gargalo ele é muito antigo dos nossos produtores, tira a competitividade e impede ali aquela melhora de preço e principalmente aguardar a hora certa de comercializar o grão. Por que no Brasil é tão difícil tratar esse tema armazenagem? Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar com você mais uma vez. Você tem toda a razão, filho. É uma coisa... há décadas esse tema é discutido e você tem toda a razão. Não é só armazenagem, não. É toda a questão de logística e infraestrutura. É armazenagem, é transporte com ferrovia, estrada e é porto também. São três condições centrais para a gente poder trabalhar adequadamente de maneira competitiva, adequada. Esse ano, por exemplo, no ano passado, tivemos safras muito grandes de milho e de soja. O produtor rural, lá do Centro-Oeste particularmente, acaba armazenando no tempo e acaba estragando a produção, ou então ele é obrigado a vender mais barato porque não pode manter armazenado sua produção. Então é muito importante que haja investimento na questão da armazenagem, da silagem. O plano de safra desse ano considera isso. No plano de safra, que tem aí 500 e tantos milhões de reais, tem uma área boa de armazenagem. Tem 3,7 bilhões de reais para armazenagem até 6 mil quilos, 6 toneladas por propriedade, para o pequeno produtor rural, para o pequeno produtor. Uma taxa de juros boa, de 7% ao ano. E tem mais 4,5 bilhões de reais para produtores maiores com taxa de 8,5% ao ano. Com prazo bom, 10 anos de prazo para pagar. Com 10 anos de prazo, o armazém se paga sozinho em relação às perdas que ele teria se tivesse armazenagem. Então, é bom, mas é pouco. Precisa fazer muito mais do que isso. Aliás, tem também o programa do Prodecop das cooperativas, que prevê mais 1,8 bilhão de reais para obras fixas, inclusive armazéns. Então, o governo está olhando para esse processo, mas é muito pouco, nós precisamos ter muito mais do que isso. Senão, o que você falou, o produtor tem uma safra grande, não tem onde guardar, é obrigado a vender barato e o mercado funciona desse jeito. Tem oferta muito grande, vai lá e compra mais barato do que vale. Então, é muito importante a armazenagem. Mas também, Tiago, o problema do transporte é igualmente relevante, né? Isso porque a história nossa é uma história curiosa. Até 50 anos atrás, Tiago, a agricultura brasileira era costeira. Por quê? Porque o consumo era costeiro. As capitais eram todas costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Nordeste todo. Até Belo Horizonte, que ainda não é tão costeira, mas é perto da costa também, mais perto do que outras capitais. Então, o consumo principal, as cidades principais, o volume de consumidores era na costa. Então, a agricultura era costeira. E os portos também, obviamente, mais fáceis para exportação. Só que, dos anos 80 para frente, com a conquista Centro-Oeste, foi uma coisa extraordinária, foi uma verdadeira epopeia que o Brasil fez, puxada pelos gaúchos, foi para o Centro-Oeste, né, para o Cerrado, que ninguém ia, mas os gaúchos foram, com o Paulo Centro, Prodecer, e lá montaram um programa espetacular de desenvolvimento, que o Centro-Oeste é hoje o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação. E nós temos bons jogadores, que são os agricultores, mas falta uniforme, falta estádio, falta ferrovia, falta armazém, falta porto, né? Então isso tira a nossa competitividade. Agora, armazém está muito bom, silagem, o governo está ajudando, está com financiamentos adequados, é pouco recurso, mas já é um começo, já pode funcionar. Agora, transporte é muito mais complicado, viu, Tiago? Ferrovia, rodovia, mais complicado, porque são obras que os governos é que fazem, basicamente. O governo brasileiro não tem condições financeiras para bancar a demanda que temos de ferrovias, por exemplo. Então, isso tem que ser feito com PPP, parceria público-privada. Só que parceria público-privada, o setor privado só vai investir se tiver segurança jurídica, se tiver garantia de retorno do investimento que ele fizer. Por isso que é essencial está acontecendo agora, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista, que são reformas que garantam ao investidor vai ter um retorno. Isso tem que ser completado. Mas não é só isso. Tem mais coisa, Thiago. Questão ambiental, por exemplo. Hoje, o Supremo suspendeu uma ferrovia, que é a Ferrogrão, que vai para o norte, vai sair lá pelo Amazonas e pelo Pará,
porque passa numa floresta que é uma reserva indígena. Então, são temas burocráticos e estruturais que perturbam muito a gente. Mas se tivesse o armazém, se tivesse o trem,